promissor dessa sucessão. Eu estava com algumas pessoas falando essa semana e lembrando dirigente a dirigente, bispos, pessoas que estão à frente da obra, até como bispos e dirigentes, e que eu vi nascer do O2, e que eu sei o motivo do sucesso ministerial dessas pessoas, e ser o motivo do meu sucesso ministerial, que é um poder de decisão que Ezequias teve. Uma das frases mais célebres de Ezequias foi: eu estou decidido e resolvido a fazer aliança com Deus de Israel e ponto final. Quem veio antes dele não tinha essa decisão dentro do coração, porque pelo Espírito Santo, 3 pessoas que falaram aqui vieram de outros ministérios. Como se você me dissesse hoje: eu vim de outra tribo, porque em Israel existiam tribos. Só que o Messias estava prometido para Judá, e o mover apostólico, ele é a tribo de Judá, entendeu? Em nome de Jesus, aonde o mover apostólico chegar, independente de qual denominação ele alcançar, porque hoje existem muitas denominações que são apostólicas, o mover apostólico está sendo difundido ali, porque a raiz nós plantamos há 32 anos atrás. Então, queridos, como o tempo urge, eu gostaria que, se há alguma alma aí que veio com Bíblia, que você abrisse comigo a sua Bíblia. Gênesis 25, 21. Gênesis, isso aqui é do O2, não mais quer ver? Amém. É que eu estou confundindo, que lá tem espelho, aqui tem... amém. Glória a Deus. Gênesis 25, 21. Quem tem menos de 25 anos aí, levante a mão. Quem já está no 25, já passou do 25, levante a mão. Estamos na idade de Ezequias, hein? Oh, glória! O cara não tinha um O2 para amparar ele, e se tornou um grande rei depois dos 25 anos. Todos acharam? Nós vamos em busca da nossa arca perdida, ok? Eu vou precisar muito da atenção de vocês, eu vou tentar, à medida do possível, fazer vocês entender isso no espírito de vocês. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre. Fale assim: existem 2 mundos no meu interior. Amém? Existe um mundo físico, material, carnal, e um mundo espiritual. Existem 2 nações dentro de você: a nação humana e a nação espiritual, e nós somos nação espiritual. 2 povos nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais moço, ou seja, Deus invertendo a ordem natural das coisas, porque a igreja, ela é a contramão do mundo, e Deus inverte a ordem natural das coisas. Pode se assentar no instante que nós já oramos. Como foi que Isaac nasceu? Eu vou querer que todos prestem atenção agora, porque vai ser muito incrível o que eu vou falar para vocês. Como foi que Isaac nasceu? Isaac, ele não nasceu de modo normal. Ele foi um milagre, não foi? Porque Abraão e Sara tinham idade avançada. Eles não podiam gerar filhos. Sara era estéril. Abraão não era. Só que eles vivem um milagre de, na terceira idade, gerar um filho, no momento que eles não tinham mais a mínima esperança de ter um filho.
Então ele nasceu do Espírito, da ação do Espírito, de um milagre. E ele nasce para ser progenitor de uma nação santa, para ser o progenitor do Israel de Deus, que é uma nação que é muito mais do que o país que está no Oriente hoje. As pessoas ouvem falar de Israel, do Oriente, disso e daquilo, elas não fazem ideia do que é a nação de Israel e que é a igreja de Jesus Cristo. E Isaac nasce de um milagre para ser progenitor de uma nação santa, como diz a palavra, nação espiritual. Agora, a grande questão que pesaria sobre ele, fora ter as experiências que ele viveu com o pai dele, porque ele era um patriarca, sucessor, era Isaac ter o conhecimento hereditário para manter a sucessão, porque sucessão são valores em continuidade. O que significa ser um sucessor, e a raiz da palavra bem-sucedido é isso. É a pessoa que ela consegue transferir conceitos e valores por tempos, por gerações. Estão compreendendo isso? Sem o conhecimento hereditário isso seria impossível. A sucessão não seria mantida. Então, Abraão ele saiu de onde? Geograficamente falando, de uma região chamada Harã. E ali existia um comprometimento espiritual muito grande, porque o pai de Abraão, alguém lembra o que ele era? Ele era uma pessoa que fabricava ídolos, ele veio de uma família idólatra. Deus desliga Abraão da terra, e Deus coloca Abraão para circular. Ele saiu em busca de promessa de Deus, confiando no que Deus havia dito a ele. Até que nascem Jacó e Esaú, filhos de Isaque. Prestem bem atenção. Existiam duas nações no ventre da esposa de Isaque, Rebeca. Presta atenção no que Deus disse para Isaque e para Rebeca. Existem duas nações aí. Serão duas grandes nações. Só que o mais velho será servo do mais moço. Por quê? O mais moço era Jacó. O que Deus tinha um plano de fazer dele um homem espiritual e transformar Jacó em uma nação. Jacó teve o seu nome mudado para o que mesmo? Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Por que Israel? Porque Israel viria a ser a nação do Senhor, a nação espiritual. Então Jacó, qual era a principal característica dele? Ele era enganador, suplantador. Ele era um ser humano como nós somos. E imaginem ele na juventude dele. É um pouco engraçada a história de ver ele comprando uma bênção espiritual com um prato de comida, não é? Não é o dinheiro, não é negociações humanas que vai te dar. Porém, existia uma virtude em Jacó. Mesmo sendo muito, muito jovem, como vocês que estão aqui hoje, ele tinha um diferencial. E qual era o diferencial? Espero que não esteja acabando aqui o... Ele tinha muito desejo de ser o que Deus tinha para ele. Em algum momento chegou a informação para ele de que ele seria um primogênito. Ele precisava agora entender o que seria primogênito, o que significava ser um primogênito. Porque humanamente falando, o primogênito recebia muita herança material dos pais. Ele tinha autoridade sobre a família, patriarcas. Ele tinha metade da herança. Então coisas materiais e humanas eram muito positivas, muito boas. Só que no caso da nação que estava nascendo de Abraão e Isaque, os planos de Deus eram outros. Era de fazer dele uma pessoa forte espiritualmente. E aí eis a questão: como transmitir esse sentimento para um cara tão jovem, teoricamente tão imaturo? É a fase em que nós mais questionamos as coisas, em que nós achamos sempre que nós estamos com a razão. E eu iniciei a fala aqui hoje dizendo
Que quantas vezes eu ouvi a minha mãe ou meu pai dizendo: o tempo vai passar, e a tua decisão hoje pode interferir no teu futuro. E eu tinha tendência, como talvez alguns aqui, de dizer: não, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu quero para a minha vida, eu sei o que é bom, o que é ruim, e por trás deles eu fazia coisas que até hoje eles não sabem. As piores loucuras, não de usar droga, nunca usei droga, nem tomei nada, mas bicho lesado eu era, doido. Estão entendendo? A palavra deles nunca entrou no meu coração. Por quê? Porque não era uma palavra espiritual. E eu não tinha referências espirituais. Jacó e Esaú tinham referências espirituais. Ou vocês acham que nunca ele e a mãe deles contou a história do pai, como o pai nasceu e foi até o Monte Moriá, o que era o avô? Vocês acham que não? Porém, esse é um segundo fator. Como a Amanda disse, nasci na igreja. É verdade, você é uma bênção. Mas dependendo da pessoa pode não significar nada. Porque Esaú e Jacó nasceram de um ventre espiritual. Não se esqueçam que Rebeca era estéril, Isaac orou e nasceu 2 filhos que representavam 2 nações. Básico a história daquela família. Tipo uma família nuclear, espiritualmente falando. Imagina, não tem nada nessa família. Só o Messias vai sair dessa raiz aí, mas não quer dizer nada, imagina. Imagina as profecias sobre eles, desde que Deus falou a Abraão: em ti seriam benditas todas as nações da terra. Você vai ser pai de nações. E eu tenho um plano para você. E o diabo tem ouvidos. Ele não conhece o mistério de Deus. Agora então, eu começo a falar das imaturidades que foram tentando matar a sucessão. Porque sucessão não morre. Ela está viva. E depende dos mais espertos, dos que estiverem com os olhos bem abertos. Estão entendendo? Como foi então que Jacó tentou conquistar a primogenitura imaturamente, enganando o pai, enganando o irmão, e isso gerou alguns problemas na casa dele. E Jacó tem que ir para onde? Para o local de onde Abraão tinha saído. O local onde Deus falou: levanta-te, sai dessa terra e dessa parentela. Muitos de vocês aqui não sabem disso, mas foi o lugar aonde Rebeca, que era parente do povo lá de Arã, disse: volta para lá, meu filho, fica lá uns dias na casa do meu irmão, até baixar a poeira, porque teu irmão ele quer te matar. Esses alguns dias foram quantos anos? 20 anos. E 20 anos de guerra, aonde ele não era mais O2, queridos. Ele deixou a fórceps de ser menino. E a única coisa que manteve ele vivo era o desejo de ser um primogênito. O desejo de ser um sucessor espiritual do seu pai e do seu avô. E quando o menino ali fez a pergunta, eu ia repassar para vocês. Até onde vocês querem chegar? O que a tua cabeça pensa? O que a tua mente, nesse ano 2018, processa? Porque o meu O2, o PA, era lá de 1900 e nem importa que ano, para você não fazer contas. O que nós pensávamos? Não existia redes sociais. Para se falar em telefone era com ficha. Alguém sabe da existência de ficha? Alguém lembra que existiu ficha telefônica? Alguém já ouviu a expressão caiu a ficha? Que a maior alegria que tinha é quando caía a ficha, porque simbolizava. Alguém já usou orelhão aqui com ficha? Você já usou? São velho já para burro então. Quando o telefone, a ligação caía, qual era? É porque a ficha caiu, pum, caiu. Alô? Boa noite, plum, caía a outra. Aí você colocava tipo um pente de metralhadora para poder falar 5 minutos com a pessoa. Outros aqui estão olhando e falando assim: mas que maravilha é essa?
E na minha época eu tinha um sonho de falar, sabe com quem? Com o Bozo. Esse maldito tinha um programa aqui na Vila Guilherme. Tinha um SBT aqui, alguém sabe? Aí eu infernizava o meu pai para ele comprar umas 50 fichas. Aí ficava eu e meu irmão no orelhão tentando falar com o Bozo. Alô, criançada, o Bozo chegou. Ligue 2679, fale com o Bozo ao vivo. Meu amigo e minha amiga. Se eu fosse somar em valores de hoje, acho que eu gastei uns 3 carros zero tentando falar com o Bozo. Porque era muita ficha. E aí depois de alguns anos, não muitos, ainda nessa toada de comunicação, eu me converti. Como é que você falava com a galera? Como é que você marcava encontro? Mandasse carta, passava a data do encontro, a carta não chegava. Se fosse tentar falar com a maioria, não conseguia, porque ninguém tinha telefone em casa. Um plano telefônico custava tipo R$500 mil para você ter um telefone em casa. Alguém lembra disso também? Chegava um carro na telefônica na rua, era quase assaltado. Saía todo o povo para a rua para dizer, vão instalar um telefone na casa de quem? Meu Deus. Alguém é desse tempo aqui? Então vocês não são tão O2 assim. Vinha um carro da Telefônica, da Telesp que existia. Aí os caras montavam a escada, quando ligava o fio. Eu me lembro que no bairro, a primeira família a ter telefone foi a minha, Playboy. No bairro começou a correr a notícia, na casa do seu Barros tem telefone. Até hoje não me esqueço do número, 55170300. Eu tinha uns 12, 14 anos, conheci uma pessoa que trabalhava com gráfica. Vocês vão acreditar que eu mandei fazer 1000 cartões com telefone? Estava indo para o colegial, chegava para as menininhas e falava, qualquer coisa liga na minha casa. É real, é real. Confere. Você viu como sugestionou eles, né? Eles não param mais de falar. Até que veio o celular. Estou quase contando a história da comunicação para vocês. Celulares do tamanho dessa caixa de som aqui. Alguém já ouviu falar? Já teve acesso a algum? Ele pesava de 15 a 20 quilos no celular. E a gente tinha que pôr na cintura. Era o PT 550. No celular, para você falar 2 minutos com uma pessoa, custava uns R$20 mil. O celular era muito caro. Aí criaram um aparelho chamado BIP. Teletrim. Você tinha que passar a mensagem para a atendente, para ela digitar o que você queria falar. E se fosse uma mensagem íntima? Oi, querido, fala para minha... Fala que a gente se vê hoje à noite. Fora que você falava assim, ó, avisa lá. Eu lembro que eu fui escondido, não falei para meus pais que eu ia assistir o jogo do Corinthians no Sul. Ia assistir lá no Rio Grande do Sul, Corinthians e Grêmio, mais uma vez foi campeão, como sempre. E aí eu falei, eu tenho que passar um bip. Eu vou ligar e vou passar um bip. Minha mãe tinha bip, eu tinha, todo mundo tinha bip, um monte de bip na cintura, parecia o Rambo. Aí eu só mandei um bip dizendo, mãe, eu estou no Sul para ver o Corinthians jogar. Sabe que mensagem que chegou para ela? Corinthians é campeão. É real. Ela falou, chegou uma mensagem, não entendi nada. Dizendo que o Corinthians vai jogar. Ainda tinha essa leseira do animal que atendia e não sabia escrever, entendeu? Bom, falando de escrever, eu sou da época da máquina de escrever. Da época do mimeógrafo. Que cheira a álcool. E da época que lanche na cantina, viu, seu Gabriel?
Na cantina, era ovo cozido e 3 biscoitos creme cracker, ok? Ok. Mas tirando essa sessão terror do passado, imagine como é que você ia fazer para alcançar a galera. Que atrativo que você ia oferecer a não ser droga, sexo e rock and roll. Como você ia manter um grupo de pessoas fixos na igreja? Só o Espírito Santo, querido. Só a convicção do que realmente cada um desejasse para o Espírito. E pode passar o tempo que for, que se eu estou reclamando do meu tempo, vocês acham que Isaac e esse pessoal se comunicava como? Mas o Espírito manteve todo mundo vivo. Então, levante tua mão e fale assim: o desejo, ele é o fator determinante. Amém? E como essa fase da vida, ela é a fase aonde os desejos estão, não estou falando só de sexual não, estou falando de os desejos estão aflorados, o vigor está aflorado. Você precisa vencer um desafio, que é saber filtrar os teus desejos. O que manteve Jacó vivo? Eu desejo ser primogênito. O que acabou com Esaú? Eu desejo comer. O que eu quero? O que eu desejo? O que eu preciso? O que eu quero dizer com isso? Que o que determinava o modo que ele caminhava era a carne dele. E a carne, ela tem os seus caminhos de prisão. Vocês estão compreendendo? Ele não tinha nenhum tipo de preocupação, nenhum tipo de liga. E quando disseram, o teu irmão veio aqui, eu dei a primogenitura para ele. Ele olhou os cifrões, olhou materialmente, ele não enxergou nada espiritualmente. Como famílias brigam até hoje por uma herança, ele falou, vou matar meu irmão porque ele roubou a minha herança. E hoje, eu quero começar a falar para vocês de uma linha de sucessão que chegou até nós. E que esta sucessão quase que se perdeu no meio do caminho. Porque o diabo vive, ele é um ser eterno, e ele vive lutando contra a sucessão. E você tem que saber a partir de hoje que o que o diabo deseja matar na vida de vocês é a possibilidade da sucessão. Porque Satanás não tem capacidade de leitura, de saber exatamente o que cada um de vocês serão no futuro. Porque o que cada um de vocês serão, depende primeiro do que Deus planejou. Aleluia. E depende, segundo, de você desejar ou não. Porque Deus falou, Jacó será o primogênito. A nação de Esaú vai servir a de Jacó. Mas agora, a promessa estava na mão dele. E graças a Deus, ele falhou muito, errou muito, foi muito roubado. Mas o tempo passou, ele se consertou, e aquela chama do desejo da sucessão e da primogenitura estava viva no coração dele. Agora, depois de 20 anos, ele não era mais um adolescente nem um jovem. Ele já era um homem maduro. E é daqui para frente que você vai precisar prestar muita atenção, porque no final da vida dele, ele prova quão maduro, constituído e ungido ele estava. Anote aí, lá em Gênesis 49, não vai dar tempo de ler. Ele reúne os seus 12 filhos, que seriam as 12 tribos de Israel, concorda? E ele sai profetizando para cada um dos 12 filhos. Eu quero que você preste muita atenção nisso, porque ele poderia, pelo fato de ser filhos dele, sair profetizando segundo um pai deseja para um filho. Mas ali não estava um pai para profetizar o que um pai deseja para o filho. Ele tinha que profetizar o que Deus tinha para falar com cada um dos seus filhos. E lá em Gênesis, eu vou abrir abre em Gênesis 49, por favor. Eu só vou ler um versículo que eu desejo para mostrar para vocês. Ele vai falando com os 12 filhos, vai falando com as tribos. Gênesis 49, 8.
Que eu quero dizer que até aqui então, graças a Deus, muitos anos se passaram e a sucessão estava firme. O bastão estava nas mãos de Jacó, mas Jacó estava para morrer. Para quem eu vou passar esse bastão? O da sucessão espiritual. Aí ele diz assim: Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Estão percebendo alguma coisa diferente? Sim ou não? Quem está vivo responde em nome de Jesus de Nazaré. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão, e como leoa quem o despertará? Fale bem alto assim comigo: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão entre os seus pés, até que venha paz. Siló significa paz, e a ele obedecerão os povos. Querido, isso é uma revelação que saiu da boca de um homem que agora era espiritual, mas a vida dele chegou ao fim. A nossa vida em um momento na terra vai chegar ao fim. E ele profetizou sobre os filhos, mas quando ele chamou Judá, ele disse: da sua raiz vai sair aquele que há de apacentar a Israel. Você lendo isso, não dá para perceber que ele fala de Jesus? Que ele fala que da herança dele vai sair aquele que vai dominar em Israel, a ele vão obedecer os povos, o cetro não vai sair das tuas mãos, você vai ter autoridade. Não, Jesus, porque o termo judeu vem da tribo de Judá. Onde Judá ocupou foi o local onde Davi e Jesus nasceram. Até aqui tudo bem, queridos? Significa então que Deus não faz nada aleatoriamente, por acaso, mas Ele precisa, Deus, de contar com o teu desejo. E o diabo transfere esse desejo na tua fase de vida, ele busca canalizar para outras coisas. Me respondam, o nosso O2 só tem esse grupo de pessoas aqui na Zona Norte? E por que os outros não estão aqui? Porque o diabo canalizou o desejo dessas pessoas para outra área. Vocês concordam com isso ou não? Um de vocês disseram: olha, estou na faculdade hoje. Santo Agostinho, não sei se é homem ou mulher que respondeu isso, Madre Teresa de Calcutá. Na geração Y, não se falta em faculdade. Se for um jovem ímpio e tiver uma lula paluso, eu quero ver ele na sala da faculdade. Se fosse hoje a sexta do Acampa, eu queria ver se estava na faculdade. Graças a Deus pelo Acampa. Eu estou falando de desejos, queridos. O bispo, eu não estou dizendo, eu estou dizendo do que é desejo. Porque há 20 anos atrás eu ouvi de um bispo o seguinte: ninguém faz o que não sente. Só que sentimento, sou eu que rego ele no meu coração, eu deixo essa semente morrer. E você vai sair daqui entendendo isso. Então, com todos os defeitos de Jacó, quem tem defeitos aqui, levante a mão. Muitos. Uma coisa o diabo não matou: o desejo de ser o primogênito. Agora ele viveu o suficiente para chamar Judá e falar: o bastão está nas tuas mãos, querido. Aí, queridos, passa Jacó, morre Jacó, e vem a geração seguinte. Alguém tente decifrar esse código da arca perdida aí. Quem sucedeu a Jacó? Alguém pode? Israel, vai. Alguém pode me falar? Quem foi o sucessor de Israel? Eu também pensei isso muito tempo. José. Lógico que não foi. José, ele foi um instrumento para preservar as vidas, vida viva é redundância, mas a vida dos irmãos em vida. Pronto. Ele não tinha parte da sucessão do Messias, nada disso. Ele não foi patriarca nesse sentido. Ele era um dos mais novos entre os irmãos.
Quem era o primogênito de Jacó? Rubem. Também não foi primogênito, porcaria, nem deu nada com nada, não saiu de lugar nenhum, como dizia minha avó, para lugar nenhum. Mas existia uma luz para o inferno se incomodar sobre uma tribo. Qual era? A tribo de Judá. Mas aí Judá não se levanta, muito pior que isso, que é o que eu vou contar para vocês agora. Cai feio. Quem se levanta é a tribo de Levi, Moisés, Êxodo. Não estava sobre eles essa promessa. Gênesis capítulo 38, abra rapidamente antes que o dia amanheça. Podia ser uma vigília hoje, né? Podia ser. Esse o Glórias aí não foi muito sincero, mas vamos lá. Gênesis 38. As 38:6. Acharam? Sim ou não? Judá, pois, tomou esposa para Er. Já pensou você ter um filho com o nome de Er? Er Max. Seu primogênito. O nome dela era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, ele era um menino mau, ele era estilo um alquendete. Ele era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato. Alguém sabe o que era o levirato? Era uma lei que existia naqueles dias em que, caso o irmão morresse, ele teria que assumir a esposa do irmão para ter sucessão na terra. Isso era o levirato. Judá chega para o seu outro filho e ele diz: Onã, pega a esposa do teu irmão que morreu, possui ela para que nós tenhamos sucessão. Quem está acordado ainda levante a mão. O que o diabo quer matar mesmo? O que o diabo quer matar mesmo? Interessava ao diabo que Onã gerasse sucessão em Judá? Não. Aí o que esse animalzinho faz? Possui a mulher do teu irmão, querido, compra o levirato, suscita a descendência teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu. E todas as vezes que possuía a mulher do seu irmão, o que ele fazia? Deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência ao seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. E agora, meu Deus? Fale para quem está ao seu lado: e agora? E agora? Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, mais novo, mais moço, venha ser homem. Pois disse: para que não morra também este como seus irmãos. Assim, Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. No correr do tempo morreu a filha de sua, mulher de Judá. Ou seja, agora Judá estava viúvo também. Prestem muita atenção. E consolado Judá, ele sobe aos tosqueadores de suas ovelhas em Tímina, ele e seu amigo Iro, adulamita, e o comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Tímina para tosquear as ovelhas. Está viúvão, hein? Então ela fez o que, queridos? Despiu as vestes da sua viuvez, e cobrindo-se com um véu se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, a caminho de Tímina, pois via que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por quê? Por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela num caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo. Fale comigo: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Demônio, né? Ela, pois,
Ele, pois, lhe os deu a possuir, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Presta atenção, tornou as vestes da sua viuvez. O diabo fez o que aqui? Trabalhou a imaturidade de Judá, que já não era tão novo, não era tão novinho, mas que era imaturo. Por quê? Ele havia feito uma promessa para sua nora, dizendo: esse meu filho vai crescer, ele vai te possuir, e nós vamos ter herança na terra. Nesse meio do caminho, de alguns anos, ele fica viúvo. Até aí tudo bem, está viúvo. Mas ele se afeiçoou a uma prostituta. Ela não era prostituta, mas ele achou que era. E nesta fantasia da prostituição, ele cai na prostituição, imaturamente, não sabendo que ele estava rompendo com uma palavra. Ele havia prometido seu filho Selá para ela. E ela também comprometeu a promessa espiritual que estava sobre ela. Porque agora o menino já havia se tornado um homem. A promessa estava há dias de se cumprir na vida dela, estão entendendo? Mas o que roubou a vida deles? A imaturidade, a carnalidade. Quem estava no meio disso? O diabo, porque o diabo estava agindo contra Judá, porque o diabo ouve. E ele ouviu as palavras de Jacó dizendo: o cetro não vai se arredar de você, a paz vai nascer da sua tribo, quem vai reinar sobre toda a humanidade vai nascer de você. E agora as pessoas que tinham a palavra sobre a cabeça, estavam agindo como agem muitos nos dias de hoje. Imagine vocês, quem foi ao acampo aqui, levante a mão. Quantas palavras vocês receberam? Vou até tirar da classificatória do pai que está no nível geração virtual. Quantas palavras? Sinceramente, desses dias que se passaram, o que você processou dessas palavras e operacionalizou na sua vida? Eu iria transferir, pena que Judá morreu. Mas eu queria ter um contato com ele, se ele foi para a glória, se Deus levou. Falar: o que passou na tua cabeça, pequeno jumento? O seu pai te chama e te dá uma fita dessa, dizendo que de você a grande promessa de Israel vai nascer. Você ora em língua, chora de joelho, aquela loucura do acampa. E sai de lá e começa a agir que nem um débil mental. Olha o que a mulher te pediu: me dá o teu selo, me dá o teu cordão e me dá o teu cajado. Ele entregou para o sexo, me ouçam, aquilo que representava o futuro espiritual da herança dele. E você pode olhar para você hoje e achar que você não é ninguém. Mas se Deus olhou para você e viu Jacó em você, viu Judá em você e prometeu, o diabo vai te perseguir. E ele vai querer te fazer cair no sexo, para que você pegue o teu cajado, o teu selo e aquilo que é de mais precioso e entregue de mãos beijadas para ele. Porque o diabo deseja matar a sucessão. Que diacho é isso, queridos? Que falta de controle é esse? Que falta de domínio é esse? É, bispo, nunca foi jovem não? Fui. Mas a minha esposa se casou virgem, e nós namoramos 6 anos. E nós tivemos um encontro com Jesus. E o nosso casamento e relacionamento já vai para 24 anos, para a honra e glória do Senhor. Por quê? Nem eu e nem ela entregamos o nosso cajado, o nosso selo, a nossa aliança com Jesus Cristo, porque nós sabíamos que Deus tinha um futuro para nós. Levante a tua mão e fale assim: eu preciso entender esse futuro de Deus para a minha vida. Amém? Então, a partir deste minuto, quem consegue continuar aqui, levante a mão. Nós vamos estudar juntos, passo a passo, o que a imaturidade pode ser um ponto para roubar o teu futuro na obra.
Levante a mão e fale: a partir desta noite não posso ser mais imaturo. Fale assim: a imaturidade é um fator ladrão da minha sucessão. Ser jovem ou velho não significa, não tem nada a ver com ser maduro ou imaturo. Estão compreendendo? Porque existem pessoas de bastante idade que são extremamente imaturos. E existem pessoas de pouca idade que são extremamente maduros. Porque isso é uma questão do quê? De desejo. De desejo. De como você processa as coisas. Estudem vocês que são jovens. A idade de quem criou o Facebook. A idade de grandes jovens de sucesso. E pergunte para Deus o que você é diferente deles, sendo que você tem o Espírito Santo, você tem um chamado maravilhoso, você representa a pedra preciosa para Deus nessa geração destruída, como a irmãzinha ali falou e como você falou. Nós temos uma essência inegável, e que a religião e a religiosidade não têm. Então, risque da sua agenda aí a palavra imaturidade a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém? No caso de Judá, infelizmente a sucessão estava comprometida. Preste atenção daqui para frente. Não tinha Judá para suceder os patriarcas, não tinha sucessão nele, ele estragou tudo. José foi usado por Deus para mantê-los vivos, também morreu. Se levanta então a tribo de Levi, Moisés, que tinha nada a ver com peixe, que foi usado para ser um transmissor da lei de Deus para o povo, ser um libertador para o povo. Mas o Messias, o mover apostólico, não nasceria dele. Não era essa a promessa. E eu não quero que você grave em você que a promessa tinha que sair de uma sucessão humana. É da família do povo de Judá. Não é isso. Deus havia prometido que sairia desta raiz, ainda que essa sucessão ela acontecesse com algumas pessoas que não fossem da raiz de Judá. Mas o que eu quero que você entenda é que aqueles que eram para ser, como diz a palavra, não foram, e alguns que, humanamente falando, não deveriam ser, não tinham possibilidade nenhuma, foram. E quem são essas pessoas daqui para frente? Quem foi o sucessor dos patriarcas? José não foi, Moisés não foi. No período dos juízes foram os juízes? Não foi. Aí então, começa o período chamado o período dos reis de Israel. O primeiro rei de Israel, só o sangue de Jesus Cristo, quem foi? Saul. Tinha alguém mais? Vamos classificar juntos aqui a idade mental de Saul. Como alguns que eu conheço hoje, e que eu classifico a idade mental deles. Você está rindo do quê? Qual que era a idade mental de Saul? Uns 6 anos, muita coisa. A minha filha de 6 anos é mais madura do que ele foi. Débil mental. Tão débil mental que até cartomante ele foi consultar. Ele não tinha liga nenhuma com valores espirituais. Vocês estão entendendo essa palavra? Nenhuma liga com valores espirituais. Ou seja, essa matéria-prima chamada desejo não existia nele. O desejo de ser um homem de Deus, o desejo de descobrir o futuro de Deus para a vida dele. Isso não existia nele, mas existia no coração de alguém. Quem era? Davi. Davi era conhecido como mesmo? Nós voltamos para um sentimento que eu classifiquei de desejo. Davi, vai querido, se você for sair, já sai. Você vai sair agora? Fica à vontade. Desejo, repita a palavra comigo, não precisa correr não, você vai estourar na porta lá e vai ser pior, depois ainda tem que socorrer ainda. Eu quando saía de culto assim, raramente eu saía com classe,
Entendeu? Eu vinha pela manhã, sentava aqui na manhã, pegava uma baqueta, sentava na bateria. O pessoal do louvor sabe como é que é. Sai, disfarça, vaza essa porta que parece um espírito. Eu nunca tive tanta habilidade para sair, mas quando eu precisava, eu vou. Enfim, fecha aspas. Davi foi conhecido pelo sentimento dele. Homem segundo o coração de Deus. Existem pessoas assim hoje, na opinião de vocês? Você se classificaria assim ou não? Fecha aquela porta para mim, senta lá, e se vocês olharem para a porta, eu vou mandar quem olhar sair. Você se classificaria como homem segundo o coração de Deus? Seja sincero. Mas você pode amadurecer ao ponto de ser classificado desse jeito? Sim ou não? Sentimento é algo que você pode desenvolver ou não? Queridos, eu não renasci sabendo tudo. Eu não cheguei na igreja bispo. Eu não cheguei com tantas consciências que eu tenho. Só que hoje, o meu sentimento é: a barra está pesada demais para o lado de vocês. Mas muito pesada mesmo. Porque nós tínhamos os BOs que vocês dão hoje. Nós tínhamos casos semelhantes ao que vocês vivem hoje. Mas a geração, ela está enfraquecida. E a única essência que pode curar isso, o remédio, se chama a essência apostólica. O mover apostólico. E graças a Deus nasce um homem. De onde? Davi nasceu em Belém de Judá. Voltou a sucessão para o lugar que Deus havia prometido. Graças a Deus. Estava lá, Belém de Judá, judeu, Davi, homem segundo o coração de Deus. O Espírito de Deus se apossou dele. Ele reinou por 70 anos, por muitos anos. Graças a Deus, mas ele é homem, a vida dele tem fim. E agora ele tinha que passar o bastão de Judá para as mãos de alguém. Para quem ele passa? Agora ele tinha que entregar a sucessão nas mãos de alguém. Ele entrega para quem? E Salomão, ele era? Idade mental de Salomão. Eu espero só que você esteja entendendo onde eu quero chegar. Idade mental de Salomão. Uns 8,5. É daqueles que gostava de assistir Chapolin, entendeu? Gostava de tomar Nescau misturado com farinha láctea, essa coisa aí. Entendeu? Filhinho de papai, que recebeu uma herança razoável. Mas no começo, começou bem, porque tem muita gente que começa bem. O problema é o passar do tempo. Porque eu já vi muita gente que começou bem do O2, do PA, não sei o quê. O problema é o passar do tempo. O problema é não ter fortalecido a raiz. O problema é ter deixado o diabo matar o sentimento. Porque quando chegou na metade do reinado dele, ele virou um prostituto. Como alguns do meio evangélico que vocês devem saber que existe. Prostituto. Ele escreveu um livro, uma biografia, chamada Eclesiastes. Alguém aqui já leu? É uma biografia. O capítulo 2, ele fala sobre os dias que ele foi Neymar. Quem é o Neymar hoje? É um jogador com o pé quebrado. Vocês acham que ele é mimado ou não? Vocês acham que ele se sente o dono do mundo ou não? Vocês acham que ele é um arrogantezinho ou não? Hiper arrogante. Falsa modéstia. Mas também, pensando bem, já pensou você ter um jato na sua mão e dizer a este monte, vem para cá, ou vai para colar? Já pensou você chegar para operar um dedinho de um pé e uma ala de um hospital ser fechada para você, com 24 anos de idade? Já pensou? 24 anos, pensa bem. Todo mundo quer tirar uma foto com você? O mundo cantaria assim para Neymar: eu me rendo aos seus pés.
Canta ou não canta? Eu disse o mundo, não disse você. Mas alguns também, sei não. As pessoas dariam a vida para estar próximo do Neymar. O Neymar não daria uma moeda furada para estar próximo de ninguém. Já deve estar assim, cheio de tanta paparicação. Agora no carnaval ele alugou uma pequena propriedade para passar com os amigos no carnaval. 1 milhão de metros quadrados. Operou o pé, vai ficar 5 meses nessa propriedade. Quanto custou? Alguém sabe? Nada. Foi cedido gratuitamente porque ele é o Neymar. Se alguns de nós formos numa pousada em Piruíbe e falar, posso passar uma noite aí? Posso pagar metade do acampo para entrar? Vai tomar muito tapa na fossa. O cara não tem equilíbrio, pô. Pensa bem. Por esse lado, Salomão fala na biografia dele, eu desejei tudo, tudo que eu desejei eu tive. Mulheres, animais, campos. Conquistei tudo. Eu vi dia nascendo e terminando e é tudo do mesmo jeito. No final da história descobri que tudo é vaidade. Vaidade. Na hora dele passar o bastão dele, estava fraco. É o que eu falei de geração enfraquecida. E aí ele passa o bastão dele para quem? Vocês não vão saber. Para quem foi o bastão do Neymar, filho de Davi? Não. Filho dele não era Jeroboão, pô. Vocês não conhecem a Bíblia, né? O filho dele era Roboão. Ia ser difícil arrancar este de vocês. É muita coisa para uma noite só, né? Se eu tivesse pregado a palavra do bispo lá, que tiro foi esse, seria mais fácil. A Jojo Nescau, sei lá o nome dela. Eu vou fechar aspas. Jojo Nescau. Que gordo horrível, mas vamos embora. Geração fútil. Mas ele passa o bastão para Roboão. Roboão era um menino rei Nutella. Quem já ouviu falar em Roboão, levante a mão. Qual foi o pecado de Roboão? Quem sabe, não responda, por favor, que eu sei que todos vocês sabem. Qual foi o pecado de Roboão? Primeiro, não conhecer a palavra. Porque um profeta chamado Aías profetizou, Deus colocou uma sentença sobre o seu pai, porque ele dividiu o reino, se prostituiu, levantou altares, imaturo, caiu, e praticamente matou a sucessão. Ele está dividindo o reino, e reino dividido não prospera. Porque Deus tem amor a Davi, o pai dele, seu avô, ele está te dando uma tribo. Só que você vai perder 10 tribos. Se ele fosse um menino centrado, com um desejo ajustado, o que ele ia falar? Repete o que você disse. Eu não entendi o que você falou. Vai perder. Você vai ver se eu vou perder. Me explica aqui o que aconteceu, que eu vou ver como reverter isso. Era irreversível. Diante de Deus, Ezequias reverteu a morte em vida. Eu pergunto, o rei Nutella estava preocupado com isso? Ele queria saber de encontros de O2 em plena sexta-feira, que ele pode pegar os R$ 25 dele e comer 7, 8, 10 esfirras no Habib's. Ou mais, né? Não. Ele pode assistir um filme no Netflix. Ou não. Me respondam. Ele estava preocupado com isso? Ele ouviu uma palavra, se preocupou com ela? Ele tinha agora uma herança na mão dele, ele não tinha ensinamentos. E o reino foi dividido. E aí caiu na mão de quem? De um sucessor carnal, Jeroboão, que não era filho.
Durante muitos anos aqui neste país, a igreja foi dirigida por pessoas que não são filhos, nem até hoje não aceitam apostólico. A igreja católica usurpou o apostólico, mas tem irmãos cristãos que rejeitam. É como se você falasse assim: o diabo entrou na tua vida, se você dizer o mover apostólico vai entrar na tua vida. Eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. Isso é modismo, isso é, sabe, os amados com uma leve tendência ao jumentismo. Um grupo da Jumentolândia. Para e pensa, pensa um pouquinho, raciocina um pouquinho. Leia um pouquinho, estude um pouquinho, fale com Deus um pouquinho. Veja que grande parte do mundo hoje está debaixo do mover apostólico, que é um fundamento que não foi criado pelo apóstolo Estevão Hernandes. Ele recebeu essa visão e essa unção, e hoje no Brasil são mais de 3.000 apóstolos. Apóstolos mesmo, estou dizendo. Não é irmão que foi ungido lá na feira de domingo, diante da banca de pastel, com óleo quente do pastel. É diferente. Alguém entende o que eu estou dizendo? Passou o missionário, ele passou lá na igreja, ele disse: tu és apóstolo de Jesus Cristo. Abre aí a tua Bíblia em Êxodo. Me ajuda aí, amado. E apóstolo de Jesus Cristo. Estão entendendo? Estava na mão de Jeroboão. Colocaram um jato do Neymar para Jeroboão pilotar. O que ele fez com esse jato? Derrubou ele em parafuso. É tipo um avião que o piloto está no manche, mas ele está como passageiro, não tem mais o que fazer. Destruiu. Levantou altares, eu tudo contando um personagem com um monte de vocês, assim, que vocês não conhecem. Mas eu vou fazer de conta que eu acho que vocês conhecem. Levantou altares em Israel, pôs o povo para se prostituir. Aí eu pergunto para vocês: alguém por acaso viu Roboão por aí? Onde é que estava Roboão? Onde que está algum irmão que você está lembrando dele nesse momento? Estava curtindo, ele não estava reinando, estava curtindo. E ele ficou com qual pedaço? O pedaço da tribo de Judá. Estava na mão dele. Eu não sei se alguém aqui já assistiu a Fantástica Fábrica de Chocolate. Também não. São tipo teenagers. Willy Wonka. Qual que era o motivo da fábrica de chocolate mesmo? Achar um quê? Achar enfim, ser sorteado. É a mega sena da fábrica de chocolate. Quem achasse um selinho ia para onde? Conhecer a Fantástica Fábrica de Chocolate. Para quem assistiu o filme, vocês vão se lembrar que um cara milionário comprou, acho que 100 caixas de chocolate para uma filha gorda que ele tinha. Lembram disso ou não? Quem assistiu, levante a mão, confessa o pecado. E ele acabou achando um selo. Aí tinha um menininho pobrezinho, não tinha? Hã? E esse menino, ele foi como para a fábrica de chocolate? Achando um selo. Com muito menos investimento. Por que será que ele foi? Agora eu estou narrando o enredo do filme, eu espero colher algumas lágrimas aqui. Porque ele desejava ir para a fábrica de chocolate. Ele não tinha condições, a família dele era miserável. Tipo o pai de Davi, quando dizia: tem mais alguma pessoa nessa casa? Pelo menos esse texto, espero que vocês conheçam. Tem mais alguém da tua família, Jessé? Porque até agora o Jeová não me tocou para ungir ninguém aqui. Tem mesmo, para ter, tem Davi. É teu filho? Mas por que você não falou dele? Porque se é para ungir alguém, com certeza não vai ser ele. E talvez, eu como homem, se fosse ungir alguém aqui, talvez não seria você. Mas ainda bem que é Deus que unge. Ainda bem que é Deus que escolhe. E você precisa sair daqui hoje só para tomar ciência de qual é a constituição de Deus para a tua vida. Não olhar para a tua condição pessoal. Não olhar para a tua condição financeira. Não olhar para as tuas resistências humanas e descobrir se Deus derramou um óleo sobre a tua cabeça.
descobri que sobre você está uma marca irrevogável, imutável e eterna que se chama sucessão apostólica. Levante as tuas mãos e fale: em nome de Jesus, eu quero receber nesta noite a consciência desta palavra, a marca da sucessão, o que Salomão desprezou, o que Roboão ironizou, eu vou receber no meu espírito em nome de Jesus. Amém. Saul tinha um filho que se chamava Jonatas. Alguém já ouviu falar dessa alma aí? Só guarda esse nome, lá no finalzinho agora eu vou falar dele. Ele fez uma aliança com Davi, não foi? Aliança de vida. Ele falou: vamos na aliança até a morte. Eu sou o filho do rei, mas o sucessor é você. Eu já sei disso. E essa aliança foi uma bênção para a casa de Jonatas. Mas agora, o rei Davi morre, Salomão morre, Roboão estragou tudo. E agora, meu Deus? O território de Judá virou uma bagunça, porque agora existem reis em Israel e reis em Judá. Disso alguém sabe que existiu? E a sucessão? E o território de Judá e os judeus, como é que vai ficar isso? Até que reis passam. Fale assim comigo: homens passam. Amém? Fale assim: pessoas recebem a promessa e pessoas abrem mão da promessa. Amém? Nasceram duas nações do ventre de Rebeca. E na geração dos reis nasceram dois reis, Davi e Ezequias. Presta bem atenção nisso. Esse ano é o ano apostólico de Ezequias. E o que diz a palavra de Deus, lá em 2 Reis 18, que não houve rei como Ezequias, nem antes, está escrito, e nem depois. Porque Ezequias, ele se fez filho de Davi. Ele desprezou a herança carnal dele. Ele desprezou todos os maus exemplos dados pelo pai dele, pelos jovens que conviveram na infância com ele, porque Roboão foi amigo dos amigos e desprezou o conselho dos mais velhos. Quem sabe disso, levante a mão. Quase ninguém, porque eles não conhecem a Bíblia. Fale para quem está ao seu lado: desperta, tu que dormes. Fala. Primeiro desperta a pessoa. Depois você fala: desperta aí, ó, tu que dormes. Nada pode ser mais atrativo para você do que o Espírito Santo, querido. Nada pode ser mais importante para você do que a palavra de Deus. Tudo que você achar mais importante fora disso vai te matar ali na frente. Estão compreendendo isso? Então agora nasce uma pessoa que descobre a história dos seus antepassados e diz: eu vou viver que nem ele. A partir de hoje, quando falarem o meu nome, não digam que eu sou filho de Acás. Digam que eu sou filho de Davi. Está escrito o que eu estou dizendo para vocês. E aí ele assume uma personalidade. Levante a tua mão e fale: eu preciso assumir uma personalidade. Você sabia que nessa tua idade aí é a hora que está se definindo a tua personalidade? Está na decisão. É daqui para frente que você se arrebenta ou se levanta. Porque é a hora que você acha que tem razão, acha que você pode questionar as coisas, mas é a hora que você pode se projetar ou pode se matar, porque eu citei o Neymar aqui. Mas os donos do Face, do Insta, e donos de algumas grandes riquezas do mundo têm 25 anos como ele. São pessoas extremamente equilibradas. E que vão ter um futuro maravilhoso. Então, para você, eu encerro dizendo, querido, que é hora da decisão. Porque Ezequias instaurou um reino que ninguém tinha mais esperança que existisse. E ele começou a desenvolver práticas que trouxeram sucesso por todos os lados. Sabe quantos anos? 25 anos.
foi um dos reis mais bem-sucedidos de Judá. E o reinado dele, Deus usou o sucesso dele para quê? Para que uma chama ficasse acesa. Esta chama era a chama da sucessão apostólica. E eu quero profetizar que tudo aquilo que os nossos pais espirituais derramaram da vida deles até aqui, não pode se perder. Nós, bispos, pastores, nós não podemos abrir mão desses momentos aqui, porque eu não sei se existe algum Ezequias aqui, eu não sei se existe alguma Ruth aqui. Você pode rir, você pode achar engraçado, você pode achar que eu estou falando a maior bobagem do mundo, mas pode sair de vocês aqui bispos estaduais que vão cuidar de pontos estratégicos do país. Pode sair de vocês aqui um futuro presidente dessa nação aqui. Pode sair um governador, um prefeito, sabiam disso? Alguém que vai ter projeção para Deus, que vai reinar para Deus, vai governar para Deus. Mas só vai acontecer se você aceitar um desafio para a tua vida. Desafio que eu assumi há 20 anos atrás, dizendo: custe o que custar, aconteça o que acontecer, eu vou ser um sucessor desta visão, em nome de Jesus Cristo. E eu declaro que nós somos a raiz de Davi nestes dias. Nós temos a marca desta sucessão, e eu quero profetizar sobre cada um de vocês, que a partir de hoje esta palavra vai se cumprir. Amém? Levante a tua mão e fale: eu nasci de uma geração imortal. Fale: eu sou sucessão apostólica, e aonde eu for, eu serei reconhecido pelo meu desejo, pelo meu esforço. Eu serei diferenciado, e o meu desejo para Deus vai determinar o meu sucesso no futuro, em nome de Jesus. Qual foi a palavra de Deus para Caim? O seu desejo é contra você, cumpre a você dominá-lo. O desejo do teu irmão fez dele um abençoado. E essa é a palavra que eu queria deixar para vocês hoje. Eu não sei a idade de todos, não importa. Porque você pode daqui a 20 anos eu te encontrar e você continuar sendo menino. Entendeu? Pode ser um Salomão que acha que pode pegar todas, transar com todas, e achar que é o cara mais inteligente da terra, e o diabo vem te dar uma rasteira e te rouba o teu futuro. Você pode achar que você é um Judá, sabe, tiozão que quer ser menino, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ser um monte de coisas, inclusive Tamar, que foi aquela que se despiu e se vestiu de prostituta. Não foi isso que ela fez? O que o sogro dela achou que ela era? Prostituta. O que algumas pessoas estão achando de algumas irmãzinhas da igreja? Ou está se ofendendo? Que são prostitutas. Porque quem não se valoriza, prostituta. Prostituta, ela coloca a estima dela debaixo do pé dela. O que outros estão fazendo? Pequenos, não sei o plural de Salomão, alguém me ajuda? Fica estranho, Salomões. Salomãos, deve ser Salomãos. Pequenos reizinhos que a carne reina e ele não reina, entende? E que acha que vai ser o gostosão a vida inteira. E eu poderia dar 1000 exemplos para vocês aqui. Porque é um pouco de maturidade, é um pouco da idade, mas repito, Davi recebeu a óleo da unção com 17. Isaac foi ao Monte Moriá com 13. E ele falou: eu decido, pode me amarrar e pode me sacrificar, se Deus falou, vamos para cima. Jesus se assentou na sinagoga para ensinar as pessoas com quantos? 12. Então não é a idade, querido, é isso aqui, ó. E eu nesses 24 anos de evangelho, eu já convivi desde a minha mocidade com muita gente ridícula, mas eu desenvolvi amizade com pessoas de Deus. E eu, antes de orar por cada um de vocês aqui, que agradeça a Deus por você ter chegado aqui, eu queria que você guardasse 5 alianças dentro de você. 5.
A primeira, fale assim comigo: o diabo a partir de hoje, vamos ficar em pé, queridos. Fale assim: o diabo a partir de hoje não vai trabalhar mais, nem a minha carne e nem as minhas imaturidades. Eu não serei roubado pelos meus impulsos. Eu não vou ser fraco pelas minhas quedas. O meu coração não vai se exaltar. A capacidade do Espírito Santo fará a diferença. Estão entendendo isso ou não? Davi teve impulsos carnais, sim ou não? Davi caiu em pecado, caiu ou não caiu? Mas por que que ele continuou reinando e bem-sucedido? Porque a grande virtude de um homem é reconhecer onde errou e não errar mais. Então não há problema você falar: ó bispo, como tanta gente já me procurou, pisei na bola e me masturbei, isso e aquilo, e não sei o que mais, está tudo certo. A questão não é essa. O foco não é esse. O foco é, enquanto você não descobrir o que é o erro, você vai continuar errando. E Davi, ele falou: Senhor, os meus ossos estão esmagados pelo pecado que eu cometi. Foi aí que ele escreveu o Salmo 51, dizendo: olha, não retires de mim o Espírito Santo. Sustenta-me com espírito voluntário. Eu quero chegar aonde o Senhor desejou, desde o dia que o Senhor me ungiu lá na casa do meu pai. Então, ele cometeu as falhas que nós cometemos aqui. E o diabo faz um salseiro em cima das nossas falhas, porque ele é acusador. Porque primeiro, ele inflama o desejo. Eu não estou falando só de sexo, querido. Eu estou falando de um monte de outras coisas. Eu sempre digo isso para os líderes aqui. Marca um churras amanhã não sei aonde e fala: ó, vai ter um churras. Você oferecendo açaí, irmão. Você vê até com a camisa da cor do açaí, ó. Não adiantou. É ou não é? Que é isso? Legal oferecer o açaí. Mas deveria ser, ó, eu te proponho hoje receber o Espírito Santo. Vamos lá. O que tirou todos os dias da minha vida, eu e a minha esposa de casa, foi o Espírito Santo. Porque a gente já foi com desejo de ir para a igreja, já foi sem desejo, já foi com dinheiro, já foi sem dinheiro, mas nós fomos. 24 anos servindo a Jesus. 24 anos imutáveis, o nosso sentimento é imutável. E eu estou contando vantagem aqui mesmo, querido, porque para se manter 24 anos na fé imutável, com chuva, com crise, sem crise, e sabe, constantemente, não existe os nossos registros. Alguém que diga: olha, eles se afastaram. Não existe, está amarrado em nome de Jesus Cristo. Porque o desejo espiritual não tem nada a ver com vontade carnal. E muitas vezes a nossa carne, você acha? Na boa, vamos fazer um momento de sinceridade aqui? Pode? Sim ou não? Vocês acham que eu queria estar aqui hoje? Sejam sinceros. Eu não tenho que ser sincero? Querido, eu queria estar com a minha família comendo uma pizza, que é bom para chuchu, e engorda, que é uma beleza. Só eu vou ser sincero, vocês não vão ser sinceros? Que ninguém quer falar a verdade. Não, uma benção, viu? Que benção. Que palavra que o bispão pregou. Uhul, é nóis. Tem gente que nem veio e vai falar que a palavra foi uma benção. Aí você fala: tá, me fala alguma coisa assim que te chamou Sucessão. Ele só lembra de pontos assim que dá tipo efeito borboleta. Sabe aquele filme? Sucessão. Teve um Roboão. Tem também Roboão na palavra. Fica aparecendo o rolo entrando, sabe? Ninguém sabe o que é rolo entrando. Vocês são carnais demais, cara. Tá parecendo o dia que eu chamei a Nana Chara de Nana Xana, velho. Quem estava aqui nesse dia, levante a mão. Meu Deus, cara. Meu Deus, meu Deus. Vocês não lembram do roletrando?
Não sabe o que é isso? São teenagers, aqui é a ministração para kids, aqui, não é nem adolescentes. Vocês não sabem o que eu estou letrando? Não? Era um programa do Silvio Santos, mas fala que palavra é essa? Letra V, letra A. Ah, verdade, acertou, levou R$50. Vocês não lembram disso? Não, você que roda a roda do seu tempo. Meu tempo era roletrando. Procura no YouTube, vocês não falaram que eu preguei heresia e carnalidade. Mas a geração está essa. Esse é o tempo, que agora é sério. Já tem um tempo de rir, tem um tempo de chorar também. Em que o mundo está entrando. É igual traficante, cara. Se o bispo ou líder do O2 não adotar, o mundo vai adotar. Cheio de atrativos. Vocês acham que tinha irmãozinho do O2 no carnaval? Não tinha. E tem uns que são tão cara deslavado na face da terra, que ainda posta no Insta, ainda achando que os bispos não vê. Às vezes eu só vou naquele ícone assim, enviar para. Aí escolho uns 8, 12. Conhece essa alma aqui? Teve uma senhorinha, uma mocinha do Zona Oeste, de peso, um certo peso ela tem. Ela escreveu, uhul, partiu, bloquinho. Ainda foi com a camisa da Marcha para Jesus. Vocês estão rindo do quê? Sabe qual é o pretexto? Fui evangelizar. Pois é. Cada um sucede o que entender no seu espírito. Então, segundo, fale assim, eu não vou cair como Salomão. Acabou o tempo da imaturidade. Acabou o tempo da carnalidade. Amém? Por que Salomão caiu? Vaidade. A vaidade do ter, do possuir, eu preciso ter, eu preciso ser, entendeu? Eu preciso disso, eu preciso daquilo. O que você precisa do poder de Deus derramado sobre a tua vida em nome de Jesus. Terceiro, fale assim, eu quebro a malignidade de Roboão da minha vida. Fale assim, eu vou desfazer as amizades fracas. Quem tem amizades fracas aqui, levante a mão. Você tem amizades fracas. Tenha unidade com quem é forte. Seja amigo de quem é forte. Sabe? Até hoje eu, Bispo Lê, tantos outros, a gente se falou hoje quase 2 horas. Sabe? Ninguém tem vergonha. Você entendeu o que disso? Como é que você está fazendo aí na tua sede? A gente há 20 anos atrás imaginaria que eles dirigiam uma sede? Uma honra desse tamanho. Não, eu faria isso, eu faria isso. Quantas pessoas estão num grupo de palavras, são bispos, dirigentes, eles querem saber que palavra a gente ministrou, o que é isso? As minhas amizades são fortes, porque eu decidi ser amigo de quem é amigo de Deus, querido, que me leva para o bom caminho, porque tem muita gente que não está nessa ala vazia aqui, ó, porque alguém o arrastou para o mau caminho, e eu estou lançando um desafio sobre vocês, de ser geração de Ezequias daqui para frente, em nome de Jesus. Levante as tuas mãos para o céu e fale, é necessário uma sucessão espiritual. Fale assim comigo, sucessão, que vai se desligar da carne, que vai reinar sobre esta terra. Eu serei a sucessão de Ezequias nesta terra, em nome de Jesus. Fale, depois desta noite, Deus vai me usar para gerar sucessores espirituais. Fale em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o meu comportamento vai mudar. A partir de hoje, eu vou me comportar como filho. Fala bem alto assim, eu vou me comportar como doador. Eu vou ser bem sucedido. Amém? Posso fazer só um comentário aqui? Estude depois de você sair daqui. Todos os que fizeram parte da linhagem sucessória apostólica, todos, desde Abraão, depois Isaac, depois Israel, e todos que eu citei aqui,
foram pessoas na sua juventude extremamente liberais. E eu falo para os líderes de O2 aqui, vocês vão se lembrar, que eu nunca convivi na minha vida com uma geração tão fraca de conquistas financeiras. É um parto do porco-espinho para conseguir o dinheiro do acampo, não é? Sim ou não? Sim. É um parto do porco-espinho para qualquer coisa que você coloque. Aí se cria os grupos que conquistam dentro da igreja as coisas. E um pequeno grupo que com algumas ações consegue ir para Israel e alcançar o mundo. Sabe por quê? A nossa geração nesse tempo, esta geração, não é ensinada a ofertar. É ensinado, deixa eles descansar. Sabe pai que mal acostuma filho? Deixa ele ficar em casa. Deixa ele ficar lá de boas. Não vamos passar esse peso para eles. Deixa eles estudarem agora e deixa eles, sabe? Isso não é apostólico, não. Desde Abel, Abraão, todos que vieram pela frente, todos foram pessoas extremamente liberais. Israel, ele ofereceu para Esaú, irmão dele, como oferta pela reconciliação, animais carregados de preciosidades. Salomão, enquanto deu certo, foi ofertas vultuosas, ainda jovem. Ezequias, não preciso nem comentar para vocês. Um rei de 20 e poucos anos que falou: agora todo Israel vai se levantar para consagrar o Senhor. Já pensou ouvir a voz de um menino dizendo isso? Para mim, isso é vocês pregando no altar daqui a algum tempo, em nome de Jesus. Há pessoas que vão obedecer a voz de comando do Espírito Santo de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Porque a tua prosperidade vai brilhar diante das pessoas. Eu quero te falar, querido, Deus não te trouxe para renascer, para um mover apostólico, para você ser miserável, falido, viver uma subcondição, viver mendigando, sabe, dinheiro de condução, viver igual mendigo. Não é nada disso. Eu já cheguei rasgando na igreja, rasgando. Eu me lembro como se fosse hoje, primeiro mês na igreja, eu já estava pagando a metade do aluguel da regional em Santo Amaro. Era o meu trabalho. Com 18 anos eu tinha meu carro zero. Nunca comi o pão da preguiça. E nunca fui avarento. Porque no mundo, as amizades falsas e fracas que eu tinha lá, levaram muita coisa minha. Eu saía bancando todo mundo, sempre ganhei um razoável dinheiro. Família de comerciantes, eu tinha minhas coisas, vendia carro. Então levava 30 pessoas para a pizzaria e era o otário da vez. A bispa sabe disso, ela conviveu e me ajudou a me libertar dessas que eu achava que eram os amigos. Agora vocês acham que eu ia chegar na igreja? Eu nunca me associei com algumas misérias que eu vejo hoje, em que você fala: ó, querido, outro dia eu ouvi o pastor Ítalo falando, achei legal o que ele disse. Ele falou assim: quem é um jovem aqui que tem um cartão de crédito? Eu vou fazer essa mesma pergunta para vocês. Quem é um jovem aqui que tem cartão de crédito? Ó, 1, 2, se não tiver, não mente para Deus não, tá? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A gente tem uns 70 aqui, 60 pessoas. Menos de 20% tem cartão. E mesmo assim, se você tiver que passar uma oferta na igreja, é um parto, é ou não é? É o que o Ítalo falou, achei legal o que ele disse para o O2 lá. Falou: se você tiver um sonho de comprar um tênis e quiser algo, você passa o teu cartão? E a meninada falou para ele: passo. Então passa para Deus hoje na igreja, porque foi assim que eu comecei. Foi assim que os nossos pais, apóstolo e bispa, começaram. Vocês conhecem a história. E uma hora tem que começar na tua vida, brother. Porque sem liberalidade você não vai ter sucesso ministerial em nenhuma área da tua vida. Então ora comigo hoje para você repreender da tua vida todo tipo de assolação
que você já enfrentou no teu passado e que você pode sofrer com sequelas disso financeiramente, profissionalmente. Levante a tua mão e fale: em nome de Jesus, eu seria a pessoa mais bem-sucedida da face da terra. Fale: Deus me trouxe aqui nesta noite para que eu viva um rompimento no mundo espiritual. Eu recebo o desejo de Jacó, eu recebo os sentimentos do rei Davi, e eu recebo a filiação de Ezequias. Nesta noite, vamos, todo mundo levanta as duas mãos aí. Se tiver que dormir, vai embora e vai dormir onde você tiver que dormir. Fale assim: em nome de Jesus, e desculpe, porque só eu posso fazer isso com vocês, porque o sangue de cada um de vocês pesa aqui, ó, na minha cabeça. O que eu não fizer com O2, além do pai, obviamente, a mãe cobrar, que a gente não faz, porque eles são anjos de Deus, vem o mundo espiritual e cobra. Porque amanhã você pode ser um candidato à destruição, e esse não é o sentimento do meu coração. Então fale em nome de Jesus: eu vou sair daqui nessa noite para viver algumas vitórias na minha vida. Toda resistência de demônios, todas as lutas e oposições, pessoais e espirituais, vão cair por terra. O diabo sabe que eu sou um potencial para reinar com Jesus Cristo nesta terra. Por isso eu profetizo: a partir de agora, eu vou vencer toda a imaturidade. Eu não serei mais vencido pelas frustrações, decepções do meu passado. Agora, eu quebro todo o vínculo com as falsas amizades, vínculo com a minha carne. Amém? Agora eu vou profetizar sobre as mulheres e depois sobre os homens. E entenda a mensagem: você não vai se despir mais como Tamar. Amém? Entenderam a palavra ou não? Ah, bispo, mas eu não ando pelado. Por isso que eu perguntei: entendeu a mensagem? Há um contexto espiritual no que eu preguei. Não seja vulgar, não seja fraca de personalidade. Amém? Quem deseja sexo fácil com você, ele não quer nada de sério com você. Arranca esse demônio do teu lado hoje, não é daqui nem amanhã, hoje. Manda embora, chuta. Se for o caso, dá um tapa no meio da cara. Vocês concordam ou não? Se não concorda, é porque você está nessa aí. Porque quem quer algo fácil com você, aliança e sentimento genuíno não tem. Ou você vence isso, ou você vai gerar uma sucessão doente. Estão compreendendo isso? O que Tamar gerou? Não, vou gerar a sucessão de Judá, não reinou em nada, ninguém sabe o nome. Nasceu uma placenta ao invés de uma pessoa. Essa é a real. E para os homens, eu quero profetizar o seguinte: não seja fraco como Judá. Porque a palavra que ele recebeu, desculpa, se fosse eu ia falar: desculpa pai, não, o que o senhor falou? Dá para repetir? Dá para escrever? Dá para colocar o selo aí de patriarca? Eu vou levar isso por todos os dias da minha vida. Eu quero ver. Não seja fraco como Judá. E as mulheres, que vocês, em nome de Jesus, não se despe como Tamar. Preserva o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. E por último, levante as mãos e fale: eu não vou parar mais no meio do caminho, como Salomão. E agora eu profetizo sobre nós todos: identifique a verdadeira riqueza que existe proposta por Jesus para você. Quem já leu a parábola aqui do jovem rico? Quem já leu a parábola do jovem rico? Ele não recebeu a Cristo por quê? Porque ele não abriu mão das riquezas do mundo. E eu encerro dizendo a primeira frase que eu comecei a pregar aqui nessa noite: Isaac, no ventre da sua esposa existem duas nações opostas entre si.
Só que a mais forte vai ser servida pelo mais velho, que será o mais fraco. O mais velho é a carne. O mais velho são as coisas do mundo. Estão compreendendo isso? Existem duas nações aí dentro de você. É por isso que eu postei hoje a seguinte colocação: 2 mundos, 2 ambientes. Você escolhe qual vai vencer. Por Isaac, sabe quem ele ungiria? Ungiria Esaú. Mas Deus queria que quem fosse ungido? Jacó. Então, ele querendo ou não, coloca a mão sobre a cabeça de Jacó. E o diabo, ou a tua carne, querendo ou não, Deus coloca a mão sobre a tua cabeça hoje em nome de Jesus. Mas quando você sair por aquela porta, a decisão de continuar sendo Jacó ou ser Israel é sua. Porque agora não tinha mais os pais, não tinha a cama dele, não tinha o conforto dele, agora era ele e a promessa a ser alcançada. Que você saia daqui nesta noite, você e uma promessa para ser alcançada em nome de Jesus. E queria só dar mais um recadinho para os sonolentos e para quem não veio. Eu, na idade de vocês, nunca cheguei na minha casa antes de 1 ou 2 da manhã. No mundo, não houve um dia que eu tenha chegado em casa antes, eu dizendo eu, não estou incentivando vocês a isso. Agora, o que me mantinha na rua, o que manteve Salomão, o que manteve tantos carnais. Só que no dia que eu descobri o prometido das nações dentro de mim, eu achei injusto. Eu acho que eu nunca contei isso para vocês. Eu achei injusto eu ir embora da igreja antes do bispo, antes do pastor. Até hoje, quando vocês me verem em ceia, em qualquer evento, marcha para Jesus, podem conferir. Eu não vou embora antes do pai. Vocês sabem disso ou não? Não vou embora antes da mãe. Na igreja que pela misericórdia eu dirijo aqui hoje, eu não vou embora antes do povo ir embora. É verdade ou não é? Isso é princípio. Que todas as vezes que eu me lembro, a hora que eu chegava em casa e como eu chegava, eu sou uma pessoa leal com quem me salvou, Jesus. Então, queridos, eu podia ter saído daqui 9h30 da noite de boas, mas eu dediquei esse tempo para vocês. Recebi um convite que não é um convite, é uma responsabilidade minha. Mas o que eu tenho de melhor para oferecer, talvez não tão agradável quanto outros, está colocado nas suas mãos. Daqui para frente, é você que decide. Se você vai ser o sucessor espiritual e apostólico, ou você vai ser um sucessor carnal, segundo a vontade dos homens desta terra. Curve a tua cabeça um instante. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu gostaria que até profeticamente cada um de vocês pegasse um envelope de oferta na sua mão. Aleluia. Pega esse envelope aí, coloca no teu coração e fecha os teus olhos. Fale agora com Jesus Cristo. Abra a tua boca, porque tem gente aqui que não ora, faz tempo. Tem gente aqui que não lê a Bíblia, faz tempo. Nem culto entra, nem senta para ouvir palavra, nem ceia ouve a palavra. Tem muita gente assim. E quem não recebe, não vai sentir. E quem não tem, não pode viver. Eu quero que agora, 5 minutos, a gente vai ficar aqui, que você reflita sobre o que você ouviu. Ai, bispo, eu não consegui ouvir bem. Gravou, querido. Está gravado. Tem galera aí do O2 que vai ouvir essa palavra no áudio. Em nome de Jesus, com esse envelope aí no teu peito, entre em guerra pela tua constituição espiritual. Fale, Senhor, só me trouxe até aqui, eu estou aqui até essa hora. Marca a minha vida como Jacó pediu. Faz uma marca na minha vida. Eu quero ser um Israel de Deus. Eu quero ser como Ezequias. Eu quero ser como Jesus Cristo, que chegou sobre esta terra e reinou sobre a carne. Sabe qual é o grande segredo? Reina sobre a carne, querido. Fale para a carne: você não vai reinar mais contra a minha vida.
Você não vai roubar mais os meus desejos espirituais. Os desejos carnais não vão ser mais fortes do que os desejos espirituais. Essa noite eu quero um concerto. E se você deseja receber uma marca de Deus sobre uma destas áreas que eu preguei, e você está com esse envelope aí no teu coração, eu quero que você saia do teu lugar, que eu vou te ungir aqui na frente em nome de Jesus. Se você entende que Deus tem futuro ministerial e espiritual, se você entende que você tem chamado pastoral, episcopal, eu não sei qual o chamado. Ah, bispo, eu sinto que eu tenho um chamado empresarial para ser um cara que vai ser um grande supridor na obra. Então eu profetizo que vai ser em nome de Jesus. Amém? Eu profetizo que não é o teu desejo, mas é a vontade de Deus que está encontrando espaço na tua vida. Encosta aqui nesse altar, por favor, eu estou terminando. Mas que você receba essa palavra no teu espírito. Sabe por quê, queridos? Essa noite que a gente está vivendo aqui, já já vai fazer 1 ano que a gente passou aqui, 10 anos que a gente passou aqui. E eu não tenho absolutamente controle sobre a vida de vocês, e nem pretendo ter. A única coisa que eu posso oferecer é unção, filiação. Sempre o que eu vou oferecer para vocês é isso, inclusive gastando tempo extra, porque eu tenho vindo de manhã para a igreja, eu tenho corrido desde 5 horas da manhã. Ninguém me mandou levantar às 5 horas. As ofertas que eu entreguei na obra de Deus, ninguém me mandou entregar. Desde a primeira, jovem. E sabe, eu vou dizer para vocês, alguém da idade de vocês pegar metade de um valor de aluguel e falar, vamos, falei para mim, vamos, em nome de Jesus. Eu nunca me arrependi. Então, pede para Deus fazer uma marca na sua vida. Fale, Senhor, nos próximos meses deste ano de Ezequias, eu não quero ser comparado aos outros jovens, em aspecto nenhum da minha vida. Nem pelo sono, nem pela preguiça, nem pela falta de desejo espiritual. Se eu vim aqui nessa noite, eu quero receber algumas marcas de prosperidade na minha vida. Eu quero que a tua vontade prospere na minha vida como prosperou na vida de Ezequias. Eu quero, quando for ungido, receber o poder de Deus na minha vida em nome de Jesus. Senhor, o maior privilégio e a maior virtude na vida de um jovem é estar sexta-feira, 11 da noite, na tua casa, para a honra e glória do Senhor, sem cocaína, sem sexo, sem álcool, sem prostituição, sem carne. Vem, Espírito Santo. Pede para Deus colocar no teu coração aí, querido, um sentimento de uma oferta que você deve entregar. Aleluia. Pede para Deus colocar os melhores cartões na tua mão, colocar o carro dos teus sonhos nas tuas mãos. Eu tive meu primeiro com 18 anos. Sabe para que serviram meus carros? Para servir a Deus. Sabe para que serviram os meus carros? Para entregar para Deus. Sabe para que serviu toda essa minha vida? Para Deus. Então entrega a tua vida para Jesus. Fala do fundo do teu coração, Jesus, eu sei que eu não vim aqui em vão. Eu sei que eu não estou aqui à toa, em nome de Jesus. Eu estou diante do teu altar e eu preciso de uma marca. Eu preciso de perdão, eu preciso de cura, eu preciso de libertação. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo, para que em todas as igrejas da nossa sede, o nosso O2 seja um exemplo de sucesso, de realizações. Eu profetizo aqui vários de vocês realizados profissionalmente ainda esse ano. Deus vai te dar um emprego de destaque, de honra. Não são jovens ímpios que serão multimilionários, não. Em nome de Jesus, o bem-sucedido vai ser você. Eu profetizo que o equilibrado vai ser você. Vai ter vida, vai ser jovem, vai curtir, tem balada sim, aleluia, tem curtição, está chegando aí a marcha para Jesus, tem tudo. Mas não pode faltar a tua comunhão com o Espírito Santo. Não pode faltar o temor de Deus. Pede isso. E pede para o Espírito Santo te falar também. Qual é a semente que você vai deixar aqui nessa noite? Nos meus primeiros dias no Evangelho,
Eu vi jovens como o Bispo Christian e tantos outros dizendo: Senhor, hoje é o meu carro que eu estou colocando no teu altar. E Deus deu futuro ministerial para essa gente. E do fundo do meu coração, eu desejo muitas coisas para vocês, mas a principal delas é que Deus te dê futuro ministerial em nome de Jesus. Cada rosto que eu estou olhando aqui, eu estou vendo uma nova célula. Amém? Eu profetizo que a tua célula vai ser a melhor. Vai ter milagres de cura de câncer, vai ter gente sendo salva, vai ter gente jogando, sabe, pino de cocaína no teu pé, e vai ser uma loucura em nome de Jesus. Você vai ser reconhecido como evangelista, como quem salva almas. Você vai entrar pelas portas da igreja no final de semana com gente junto com você em nome de Jesus, porque hoje Deus coloca uma marca na tua vida. Feche os teus olhos, abra a tua boca e ore, eu vou orar por você. Aleluia. Não é vigília, mas se fosse seria uma bênção. Oh, aleluia. Meu Deus, eu saio daqui abençoado e edificado nesta noite. Meu Deus, para mim é um prêmio ministrar esse povo que aqui está. Poderia, meu Deus, ser 10 vezes mais jovens do que aqui estão, mas a culpa é nossa, a responsabilidade é nossa. Nós hoje não oramos, não evangelizamos, não chamamos quem deveríamos ter chamado. Aleluia, em nome de Jesus eu declaro que o inferno não vai adotar a nossa vida. Profetiza isso, a carne, o inferno não vai adotar a minha vida em nome de Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo de vida, agora eu oro sobre cada um dos teus filhos. Eu oro porque eu creio que haverá um bom futuro. Pede para dentro de você esta unção em nome de Jesus. Pede para dentro de você esta marca do Senhor Jesus. Vale e vem, Senhor Jesus, e me marca nesta noite. Eu quero ser um sucessor espiritual e não um sucessor de malignidades que são carnalidades. Espírito Santo, Espírito Santo. Xarabacaia xandarabarás. Agora, devolve a vida de oração para essas pessoas, porque na vida de alguns não existe mais. Espírito Santo, aleluia, em nome de Jesus, coloca esta marca de conquista na vida de cada um dos teus filhos. Hoje eu intercedo para que o Senhor devolva a vida espiritual que muitos não têm. Devolve, Deus, a vida espiritual que muitos não têm. Levante bem alto as tuas mãos. Aleluia. Eu te abençoo e eu te unjo. Eu declaro que na tua vida haverá futuro em nome de Jesus. Deseje isso para você, querido. Fale: Senhor, tantos jovens neste país, nenhum deles tem futuro mais. Se eu não sair daqui hoje com este desejo do meu coração, não vai acontecer. Mas eu recebo agora esse desejo no meu espírito. Eu desejo agora invadir todos os lugares aonde há pessoas perdidas. Levante as mãos e peça a sabedoria do Espírito Santo para você. Olha, o que eu preciso é sabedoria. Eu não vou desprezá-la como Salomão desprezou. Eu não te peço riquezas, eu não te peço vingança sobre quem me fez mal, mas eu te peço, me dá sabedoria, me dá unção, aleluia, que eu possa ser uma bênção no meu ministério, em nome de Jesus. Eu não sei quantos aqui desejam ser pastores, ser bispos, mas levanta a tua mão aí e pede, porque o tempo passa, viu, querido? E quando você menos esperar, você vai estar no altar pregando para multidões em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Levanta as tuas mãos. 1 minuto só mais.
Peça para o Espírito Santo de Deus falar para você. Qual é a tua oferta? Em nome de Jesus. Amém? Sabe o que falaram para o nosso pai há 32 anos atrás? Não investe jovem não, porque eles são falidos. Não investe neles não, porque eles não são economicamente ativos. Sabe qual é a força da igreja renascer hoje? Os que não eram nada. Os que não eram economicamente nada. Sabe as ofertas mais preciosas de quem veio? Dessa gente. Sabe quem é o futuro da igreja renascer? Vocês. Porque para mim ainda tem um chão para queimar, mas vocês têm 3 chãos para queimar no meu lugar. E o que eu tenho que fazer aqui? Transferir a sucessão. Levanta a mão com o teu envelope e fala assim: o bastão não está sendo colocado em mãos erradas. Aleluia. Fala isso com fé e entendendo. Fale: o bastão não está sendo colocado em mãos erradas. Fica com essa mão levantada aí por esse minuto que eu falei. Peça para o Espírito Santo falar agora com você. Eu não sei o que é o teu melhor, querido. Se é uma moeda de 10 centavos, ou se é você passar o teu cartão lá R$1.000 na casa do Senhor, não sei. Não sou eu que classifico coisas. Eu sei o que Deus fala comigo e fala há 24 anos. Mas o Espírito Santo me trouxe aqui para colocar uma marca na sua vida. Aquilo que você entregar de melhor agora pelo teu futuro, Deus vai te dar um futuro que você não sabe sonhar. Deus vai te dar sucesso naquilo que o teu coração deseja. E da tua vida vai emanar prosperidade a partir de hoje. É como se você levantasse as mãos e dissesse o seu nome e falasse: fulano começou a reinar, e aí você fala a tua idade. Vamos fazer isso? Até os mais tímidos aqui. Você vai falar o seu nome e vai falar: começou a reinar, e fala a sua idade. Começou a reinar com 15 anos de idade, 25 anos de idade. No caso do Diego ali, 38 anos de idade começou a reinar sobre a terra. No caso da Maiara, 35 anos de idade começou a reinar sobre a terra. No caso da Vitória, 12 anos de idade começou a reinar sobre a terra. Entenderam? Você recebeu essa palavra no teu espírito? Já sabe o que você vai fazer depois de hoje? Amém? Essa palavra tecnicamente foi uma bênção. É só você desenvolver ela a partir de hoje. Levante as tuas mãos. Quando eu contar até 3, você vai falar que você começou a reinar. Mas se você mentir a idade, você já quebra a bênção, tá? E ninguém precisa ouvir a idade de quem está do seu lado aí. 1, 2... Hora que Deus vai fazer a obra. Amém. 1, 2, 3. E o bispo Carlinhos começou a reinar com 35 anos de idade. Oh, glória! Não, mentira. E o bispo Carlinhos começou a reinar com 24 anos de idade. É a minha idade espiritual, o resto eu nem considero, querido. Amém? Em nome de Jesus, eu só quero dar uma última mensagem para vocês. Quem está à frente de célula aqui, levante a mão. Você e você. Já tem uma célula, jovem? Aonde? Sério? Que louco, hein? Quantas galera tem lá? Meu Deus, vamos abrir a igreja lá, velho. 35. Você tem célula? O restante aqui ninguém tem célula. Você tem a célula? Onde é? Aonde? Na escola. Que bom, que bonito. Mas eu quero vocês também nas casas, tá? Vai na caruda e fala: posso pregar uma palavra? Se prepara, nem que você pegue a palavra do bispo e fala: hoje eu vou falar para vocês sobre em busca da sucessão perdida. Abra sua Bíblia, entendeu?
Eu já fiz isso 1000 vezes. Pois o pessoal que ouve fala assim, como é novinho, como prega bem, né? Que palavra, você está lá lendo em nome de teleprompter, só em nome de Jesus. Não é verdade?